A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Bom dia a todos. Nesta manhã de domingo, no capítulo 4 de João, é o texto base da nossa lição esta manhã. Jesus e a mulher samaritana. É um texto que eu tenho um carinho muito especial. Essa história tão bonita, né? De um encontro tão agradável e tão importante, tão impactante na vida desta mulher, na vida dos discípulos de Jesus e na vida de toda aquela comunidade, daquela região, daquela cidade em especial, como veremos nesta manhã. O texto áureo está no capítulo 4 do Evangelho de João, verso 14, que nos diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. A verdade prática, bem interessante, nos diz assim: um verdadeiro encontro com Jesus é capaz de quebrar barreiras e impactar aqueles que estão ao nosso redor. De fato, o verdadeiro encontro com Jesus muda tudo, transforma e altera a realidade e a perspectiva de todos aqueles que se encontram ao redor. E a leitura bíblica com todos está no capítulo 4, do verso 1 ao 26. Aí você lê com calma na sua casa, para a gente ganhar tempo, porque ao longo da lição a gente vai lendo os versículos e assim a gente já vai ganhando tempo. Queridos, nesse trimestre, um trimestre muito especial, um trimestre que traz o Evangelho de João, né? Hoje já estamos na lição de número 4. O Evangelho de João é um evangelho muito especial, porque ele é único diante dos demais, porque ele traz assuntos que são exclusivos e muitos temas doutrinários e temas teológicos pela perspectiva do Senhor Jesus. Eu sempre digo que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são uma espécie de biografia, né? Ou seja, o que Jesus fez. Mas o Evangelho de João, ele traz quem Jesus é, porque ele nos apresenta a Jesus como o Verbo, como o Filho de Deus e como o próprio Deus. E a lição de hoje, ela nos traz um encontro muito especial. Domingo passado, estudamos acerca de um outro encontro, o encontro de Jesus com Nicodemos, o fariseu, mestre da lei. Nicodemos, onde foi falado acerca do novo nascimento, nascimento da água e do Espírito. E hoje Jesus, ele traz para a gente, o texto de hoje, traz para cada um de nós um novo encontro. Dessa vez um encontro ainda mais especial, porque é um encontro que mudaria e, como eu falei há pouco, impactaria não apenas a vida desta personagem, mas a vida dos discípulos de Jesus e a vida de toda uma cidade, toda aquela região que ali estava. Perceba, Jesus, ele tinha uma agenda ministerial. E o Evangelho de João, ele é especial por isso, porque cada capítulo se complementa o capítulo seguinte. É como uma grande história dividida em capítulos, e cada capítulo complementa, porque cada capítulo revela um sinal de que ele é Deus. Cada capítulo traz um sinal, traz uma pista, que ao longo do livro, que ao longo do Evangelho vão se somando para o final. Nós temos a certeza e a convicção inerrante de que Jesus é Deus. E aqui, dentro da agenda ministerial, cumprindo a agenda ministerial, Jesus, ele tinha um encontro com uma mulher em um determinado lugar, em uma determinada cidade, dentro da programação do ministério dele. E diz, vamos ler a partir do verso 3, se você tiver com a sua Bíblia em mãos: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e lhe era necessário atravessar a província ou região de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera
a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, porém, Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus replicou: se conheceras o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Perceba o quanto Jesus é estratégico. Jesus ele tinha um plano, Jesus ele tinha um projeto naquele lugar. Jesus tinha um projeto naquela cidade. E ele precisava de alguém que fosse um agente, alguém que fosse o instrumento dele ali naquele lugar. E aquela mulher foi a escolhida por características pessoais, peculiares, que nós vamos entender ao longo do texto. Mas ela era a pessoa escolhida por Jesus para um grande projeto que ele tinha naquele lugar. O encontro dele não foi à toa, o horário não foi à toa, as condições não foram à toa. Tudo foi meticulosamente planejado por Jesus. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Perceba, ele tinha uma conversa muito importante e um assunto muito pessoal para tratar com aquela mulher. Eu diria que um assunto que tinha a ver com a própria intimidade dela. E o que é que Jesus fez? Primeiro, ele mandou os discípulos ir comprar alimentos. O que era mais fácil? Jesus tratar de um assunto íntimo, um assunto pessoal, um assunto peculiar, que fosse talvez constrangedor para aquela mulher, só ele, ou tratar na frente de outros 12 homens, que eram os discípulos. Precisava de 12 homens para fazer compras? Claro que não. Talvez 1, 2, quem sabe 3, mas 12, não. Jesus ele enviou os 12, porque ele precisava estar a sós com ela. Isso fazia parte da estratégia dele. Perceba, Jesus ele chega com a mulher e ele solta uma palavra para quebrar o gelo. Jesus não a conhecia pessoalmente, ela tampouco o conhecia. Então Jesus precisava de alguma coisa que fizesse um elo de ligação entre os dois. E o que foi que Jesus falou? Jesus pediu: dá-me de beber. Com essa simples frase, Jesus está dizendo assim: olha, eu quero falar com você. Olha, eu tenho um assunto para tratar com você. Olha, independentemente da sua circunstância e da sua situação, eu não tenho preconceito com você. Não importa que você seja samaritana, eu não tenho barreiras de preconceito com você. E ao mesmo tempo Jesus está dizendo: você é útil, você pode me servir uma água, eu conto com o seu serviço, eu conto com o seu trabalho, eu conto com a sua ajuda. Então, através de uma simples frase, Jesus ele conseguiu se conectar com ela, quebrar o gelo, quebrar as barreiras do preconceito entre judeus e samaritanos, quebrar a barreira do preconceito social. Preconceito social, mas aí está o grande ponto. Jesus ele encontrou com essa mulher a hora sexta, diz o texto. A hora sexta, segundo a cronologia de tempo dos judeus, seria o nosso meio-dia. E esse é um ponto muito importante do que a gente entende como exegese, né? Hermenêutica do texto. Por quê? Porque as mulheres de bem, as mulheres ditas de boa fama, era serviço delas pegar água. Não era serviço dos homens. Um dos serviços das mulheres era ir cedo ao poço, muito cedo, para buscar água. Encher um cântaro, 2, né, colocar no ombro mesmo, na cabeça e trazer. Esse era o serviço. Mas isso era feito cedo, porque a água ainda estava fresca. Porque a noite ali, naquela região do Oriente, a noite é muito fria. Então a água ainda estava meio geladinha, estava propícia para o uso, para o consumo. Já no horário de meio-dia, com o sol a pino, mais de 40, talvez 50 graus, a água já não estaria tão adequada para o consumo.
Então, por que que aquela mulher estava ali naquele horário? Outra coisa que o texto ele fala para nós. Não era comum que uma mulher de bem andasse sozinha. Mulheres de bem andavam acompanhadas, se solteiras, dos pais ou irmãos, e se casada acompanhada do esposo, ou de outras mulheres casadas. Então elas não andavam sozinhas. Ou seja, o texto está dizendo para nós que aquela mulher estava naquele horário, que era um horário inadequado para tirar água. Aquela mulher estava ali sozinha, porque ela não era uma mulher de boa fama perante aquela sociedade, perante a comunidade que ela pertencia. Então, por que Jesus queria tratar com ela? Jesus poderia ter escolhido uma mulher de boa fama. Ou então, melhor, diante da cultura judaica, Jesus poderia ter escolhido um homem para ser esse agente, para ser esse instrumento que ele iria usar naquela cidade. Mas por que Jesus escolheu então uma mulher, e uma mulher considerada de má fama ali naquela região? Porque assim o testemunho dela seria ainda mais evidente, seria ainda mais contundente. Porque é muito fácil um homem naquela sociedade de boa fama chegar e anunciar Jesus e todo mundo acreditar nele. Agora, mais difícil seria uma mulher cujo testemunho era desprezado, e ainda mais uma mulher de má fama testemunhar de Jesus e toda a cidade ouvir e crer. Veja o quanto isso é mais contundente. Perceba que o Evangelho, diferente do que muitas pessoas falam, o Evangelho ele é contracultural. Porque se a cultura daquela época desprezavam as mulheres, desprezavam o testemunho das mulheres, a cultura daquela época, aquela mulher era considerada como uma pessoa de má fama social, havia um preconceito social sobre ela. O Evangelho nos mostra que nós devemos fazer diferente. O Evangelho ele traz um testemunho de valor às mulheres. O Evangelho ele traz para nós um testemunho contra toda e qualquer forma de preconceito. Um testemunho de amor, um testemunho de respeito, um testemunho de valorização e de cuidado, mesmo diante das diferenças culturais, mesmo diante das diferenças raciais, mesmo diante das diferenças que a sociedade impõe como ideologia para nós. Então aquela mulher, ela serviu de testemunha naquela cidade, e ela serve de testemunha para nós hoje, do valor que o Evangelho dá para as mulheres, independentemente do local, independentemente da cultura. E perceba como Jesus é inteligente. Aqui eu abro um parêntese, porque ela vira para ele e fala assim: mas como você, sendo um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Aí você percebe que na sua Bíblia há um parêntese, né? Aí diz assim, porque judeus e samaritanos, né, não se davam. Aí já é um acréscimo ao texto, né? É como se fosse uma explicação que é acrescentada posteriormente. Só que é interessante a gente entender por que isso. Afinal de contas, por que judeus e samaritanos não se davam? Isso remonta, queridos, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 11. Primeiro livro de Reis, no capítulo 11, onde o profeta Aías, ele vai ter com o rei Salomão e anuncia a ele que, em razão dos seus pecados, muitos pecados praticados por Salomão, o reino de Israel seria dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E assim foi cumprido. Após a morte de Salomão, aproximadamente ali no ano 900 antes de Cristo, Roboão, que era filho de Salomão, e Jeroboão, oficial do seu exército, eles se desentenderam gravemente. E esse desentendimento provocou uma cisão, uma ruptura da nação de Israel. E exatamente como o profeta Aías havia profetizado, formou-se o reino do norte com 10 tribos, cuja capital era Samaria, e um reino ao sul com apenas 2 tribos, cuja capital era Jerusalém,
as tribos de Judá e as tribos de Benjamim. E as demais 10 tribos ficaram ao norte com Jeroboão. Só que o que aconteceu? Aproximadamente no ano 720, para ser mais exato, 722 antes de Cristo, o reino do norte, com as 10 tribos, foi invadido e conquistado pelos assírios, pelo rei da Assíria, chamado de Assurbanipal. Nome estranho. Ele foi lá, invadiu o reino do norte e tomou, o reino do norte para os assírios. E ali eles permaneceram, queridos, por 30 anos cativos, por 30 anos dominados pelos assírios, assim nos narra o texto bíblico. Mas o que aconteceu nesse meio termo? Aconteceu que eles passaram a absorver a cultura, absorver os hábitos, absorver os costumes, absorver as tradições e absorver o culto dos assírios, os cultos pagãos, as divindades pagãs daquele povo passaram a ser absorvidas. E mais, eles passaram a se dar em casamento entre judeus e assírios, ou seja, muitos casamentos mistos aconteceram. Muitos casamentos mistos aconteceram. Então, as tribos do sul, Judá e Benjamim, já nem os consideravam israelitas. Tanto que eles passaram a ser chamados de samaritanos. Porque os judeus e os benjamitas, eles diziam, não, eles não são mais israelitas. Não pertencem mais ao nosso povo, porque eles se misturaram. Passaram a adorar deuses pagãos. Fizeram uma espécie de sincretismo, de mistura religiosa, da cultura religiosa judaica com a cultura religiosa lá dos assírios, além da mistura. E isso era um pecado terrível, previsto na lei de Moisés. Então, por isso que judeus e samaritanos não se davam e não tinham mais contato. Havia esse preconceito, eu diria que religioso e até mesmo cultural entre judeus e samaritanos. Vamos tocar nesse ponto um pouquinho mais à frente. Mas veja o que Jesus responde para aquela mulher. Quando ela fala assim, tu sabes que eu sou samaritana, tu és judeu, por que você me pede água? Aí Jesus responde, Jesus era formidável para gerar curiosidade, né? Ele vira e fala assim, mas se tu soubesses o tipo de água que eu tenho a te oferecer, e quem é aquele que te pede, você que me pediria água e eu lhe daria água viva. Veja a intenção de Jesus em gerar expectativa e gerar uma curiosidade naquela mulher. No verso 13, Jesus fala, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí Jesus joga mais essa em cima dela. Olha, se você soubesse o dom de Deus e quem te pede, você que me pediria. E a água que eu tenho para te oferecer é uma água que vai matar a tua sede, não apenas por hoje, mas vai matar a tua sede para sempre e você nunca mais precisará beber. E jorrará para a vida eterna. E olha a resposta dela. Senhor, no verso 15, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus, ele chamou a atenção dessa mulher. Agora ela quer essa água. Eu não quero mais da água desse poço, não. Eu quero essa água que você tem. Mas perceba que ela ainda não havia entendido o sentido. Ela ainda achava que era água mesmo, H2O. Ela não tinha entendido que era uma água espiritual. Ela ainda estava presa às coisas deste mundo. Ela ainda estava presa às necessidades da sua carne. Quantos de nós somos assim, queridos? Quantos de nós estamos na igreja? Quantos de nós estamos no culto?
Quantos de nós frequentamos a escola bíblica, os cultos ao longo da semana, mas nós ainda estamos buscando em Jesus as nossas necessidades materiais. Jesus está oferecendo uma água espiritual, uma água que saciaria a sede dela para sempre e que jorraria pela vida eterna inteira. Mas ela ainda estava preocupada: Senhor, eu quero essa água, que eu não quero mais vir aqui nesse poço para beber. A mente dela ainda estava amarrada aos desejos e às necessidades desta vida. Mas o que Jesus tinha para oferecer para ela era algo que saciaria as necessidades dela por toda a eternidade. Veja que maravilhoso isso. Porém, Jesus ele vira para ela no verso 16 e diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Então replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tens marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então a mulher responde: Senhor, vejo que tu és profeta. Eis o ponto interessante desta conversa, o ponto que vai fazer toda a diferença na vida desta mulher. Jesus manda que ela chame o seu marido e ela fala a verdade, né? Não tenho. E Jesus ele responde: você já teve 5 e o que tens agora, ou seja, o 6º, não é teu marido. Ou seja, o texto diz para nós que ela estava vivendo uma relação pecaminosa. Possivelmente fornicação, se não fosse casada, só vivesse com a pessoa, ou um adultério, uma relação adúltera. E ela se admira e vira para Jesus e fala: vejo que tu és um profeta. Como é interessante o Senhor ele trazer para nós e revelar para nós aquilo que nós precisamos mudar. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus ele é um espelho para a nossa alma, porque a palavra de Deus ela nos confronta, e o Espírito Santo nos confronta, e eles nos dizem aonde nós estamos errados e aonde nós precisamos mudar. Quais são as atitudes que nós precisamos fazer diferente? Às vezes a gente muda a camisa, coloca uma camisa com uma frase cristã, às vezes a gente coloca um adesivo no carro, às vezes a gente até deixa de frequentar alguns lugares, deixa de caminhar com algumas companhias, mas o nosso coração e a nossa mente são as mesmas. Precisamos mudar os nossos corações, queridos. Precisamos pedir que o Espírito Santo possa nos santificar. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é nos dar uma vida santa. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Nós passamos por um processo de santificação diária. Hoje e amanhã e depois e todos os dias e a cada dia, lutando contra esta carne que é corrupta, lutando contra esta carne que é mortal, para que um dia nós possamos alcançar o alvo da vida eterna, aonde sim, esta carne passará a ser não mais a mesma, mas teremos um corpo imortal e incorruptível. E Jesus ele confrontou esta mulher neste momento e nesta circunstância. Mais à frente, no verso 20, ela vira para ele e fala assim: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe, pois, Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Queridos, Jesus, ele quebrou com esta mulher a barreira do preconceito social. Jesus, ele quebrou com esta mulher
a barreira do preconceito cultural, por ela ser samaritana, preconceito social, por ela ser uma mulher e uma mulher de má fama. Jesus quebrou agora uma barreira e um preconceito religioso ao referir-se nesses versos que nós acabamos de ler. Perceba que os samaritanos, por terem se misturado a povos pagãos, eles fizeram uma espécie de sincretismo religioso entre o judaísmo e religiões pagãs. Então, eles professavam uma religião repleta de heresias, cheia de heresias. 2 exemplos. Eles afirmavam que o lugar certo para adorar era o Monte Gerizim. Por isso que ela se refere aqui no verso 20. Nossos pais adoravam neste monte, o Monte Gerizim, e não em Jerusalém. Outra heresia muito marcante, eles aceitavam apenas a Torá, apenas o Pentateuco, os primeiros 5 livros. Os demais livros, eles não aceitavam. Eles não aceitavam os livros históricos, não aceitavam os livros poéticos, não aceitavam os profetas maiores e os profetas menores. Eles rejeitavam todos esses livros e apenas aceitavam o Pentateuco, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Porém, Jesus, ele traz um impacto dentro da perspectiva religiosa daquela mulher, em 3 pontos. No verso 20 e 21, Jesus ensina a ela que os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar, seja em Jerusalém, seja no Monte Gerizim, seja em qualquer lugar. Deus chamou a cada um de nós, eu e cada um de vocês, para o adorarmos em qualquer lugar. Não há um lugar específico, desde que nós estejamos com o coração ardendo de louvor e de adoração a Ele, Deus aceita a nossa adoração. Segunda lição, Jesus ensina que os verdadeiros adoradores, está no verso 22, adoram a Deus exclusivamente. Exclusivamente. Não há um outro Deus, não há uma outra senhora, não há um outro Senhor, não há uma outra imagem, não há uma outra divindade ou entidade que mereça ou que seja digna de adoração. Paulo vai dizer em uma de suas cartas que é diante do nome do Senhor que todo o joelho se dobrará e que toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória do Deus Pai. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é digno de adoração. Só Jesus é digno de receber a honra, a glória, o poder e o domínio, porque só Ele é Deus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, como diz aquela canção tão conhecida. E em terceiro, Jesus nos ensina aqui no verso 23 e 24, que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Em espírito significa que em uma atitude dirigida pelo Espírito Santo, em uma atitude conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E em verdade significa com santidade, com pureza, com integridade de coração. Então, os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar. Os verdadeiros adoradores adoram exclusivamente ao Pai. E os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito, ou seja, numa atitude dirigida pelo Espírito Santo e em verdade, com sinceridade, com devoção, com piedade de coração. E nesse momento, queridos, a mulher, ela vira para Jesus no verso 25 e diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe respondeu: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus, ele declara para aquela mulher, ele se revela a ela: vocês estão esperando o Messias? Vocês estão esperando o Filho de Deus que será enviado? Então, olha para ele. Eu sou,
eu que falo contigo. Que revelação extraordinária. Que revelação maravilhosa. O próprio Deus, em forma humana, 100% homem, 100% Deus, como nós aprendemos na primeira lição. O verbo que se fez carne diante da mulher samaritana, revelando a sua divindade. Eu sou eu que falo contigo. E eu vejo aqui a reação daquela mulher, aqui no verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura ele o Cristo? Veja que interessante. Aquela mulher sozinha, de má fama, dentro daquela conjuntura cultural, ela foi tirar água do poço nas terras de Jacó e, chegando ali, teve um encontro com Jesus. Mas qual era a necessidade primeira dela? Era saciar a sua sede. Certamente estaria levando água para beber, ou para dar de beber, ou para cozinhar, algo do tipo. Então, a necessidade primeira dela era a necessidade material. Era satisfazer a sua necessidade material. Mas o que foi que aconteceu aqui? E ela largou o cântaro e foi à cidade anunciar o encontro que teve com o Cristo. Queridos, agora caiu a ficha dela. Agora ela passou a entender que a água que Jesus tinha para oferecer não era simplesmente uma água que mataria a sede do seu corpo físico, mas uma água que mataria a sede da sua alma e que saciaria a sua sede não por hoje, mas por toda a eternidade. Perceba que Jesus, ele arriscou a boa fama dele, falando com aquela mulher. Porque se Jesus ele fosse avistado por um religioso judeu, a má fama de Jesus correria. Olha aquele homem lá que diz que é milagreiro. Olha aquele homem lá, né, que fica anunciando umas heresias aí. Olha, vimos ele com uma mulher de má fama, sozinho, num poço, tomando água. Olha só, até Jesus explicar, a fofoca já teria corrido ao longe, e o nome de Jesus e a boa fama de Jesus teria sido lançada fora, teria sido jogada na lama. E veja que quando os discípulos chegaram, diz o texto, que eles se admiraram de Jesus estar falando com uma mulher, porque eles perceberam, eles sabiam, olha, Jesus sozinho mandou a gente comprar alimento para ficar falando com essa mulher de má fama, porque eles sabiam, era notório, todo mundo sabia que o lugar que ela estava, o horário que ela estava, e sozinha, não era para mulheres de boa fama, e Jesus estava falando com ela. Porém, ninguém falou nada, ninguém disse nada. Mas olha só o que eles fizeram, verso 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, vem comer. Era uma forma de dizer: ó, sai daí, vem para cá. Não fica perto dela não fala com ela não, vem para cá. Sabe quando você quer ter um particular com alguém? E você, vamos aqui na cozinha, tem um negócio aqui que eu quero te mostrar. Não é? Não é isso? Jesus estava ali, o discípulo, rapaz, e agora? O que a gente vai fazer? Já sei. Jesus, vem comer aqui, vem aqui. Para tirar Jesus dali. E o que aconteceu? Jesus, por essa ocasião, ele ensinou 2 lições importantes aos seus discípulos. 2 lições muito importantes. Veja, que Jesus havia impactado a vida daquela mulher. E agora ele vai impactar a vida dos seus discípulos. No verso 34, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eles não chamaram Jesus para comer? Jesus, vem aqui comer. Jesus responde: a minha comida, o meu alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida, o meu alimento, é cumprir a missão de Deus.
Então aqui Jesus ele nos ensina uma primeira lição a eles, que existe um alimento melhor, que existe uma coisa melhor na vida, superior a qualquer outra coisa, que é fazer a vontade de Deus, e é cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, cumprir aquilo que o Senhor, ou o propósito que o Senhor colocou em minha vida e na vida de vocês, é mais importante do que qualquer outra necessidade. No caso aqui, a necessidade por comida, por alimento. O resto tudo vem depois. O resto tudo é secundário. Fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que o Senhor quer para mim e para a sua vida, cumprir os seus propósitos, está acima de qualquer necessidade e de qualquer outra função ou projeto. A segunda lição que Jesus ensina para os seus discípulos, aproveitando o gancho da ocasião. Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos brancos, pois já chegou a hora da ceifa. Aqui Jesus ensina aos seus discípulos que nenhuma outra necessidade pessoal é mais urgente do que anunciar as boas novas de salvação. Vocês estão falando aí de comida? Vocês estão falando aí de alimento? Vocês estão me convidando para almoçar? Pois eu digo para vocês o seguinte: erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos, já estão preparados e prontos para a ceifa. Não há necessidade mais importante do que servir a Deus, do que fazer a vontade de Deus e do que anunciar o Evangelho, que são boas novas, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, como anunciou o apóstolo Paulo. E para nós encerrarmos, queridos, Jesus impactou a vida da mulher samaritana. Jesus impactou a vida dos seus discípulos através dessas 2 breves lições. E é interessante, né? A sabedoria de Jesus. Um convite para um almoço. Vem almoçar aqui. Jesus aproveitou para ensinar 2 lições que impactaram a vida dos seus discípulos. E por fim, aí nós vamos ali para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja que Jesus, através daquela mulher, ele impactou não apenas a vida dela, mas ela foi um instrumento, um agente do reino dos céus para anunciar a salvação àquela cidade. Salvação àquela cidade. Repetindo como eu falei no início, Jesus poderia ter usado um homem, seria mais adequado para aquela conjuntura cultural. Jesus poderia ter usado talvez uma mulher, mas talvez uma mulher de boa fama. Mas Jesus escolheu uma mulher cujo testemunho não era aceito, e uma mulher de má fama que sofria preconceito social, tanto que ela tirava a água do poço em um outro horário, exatamente para não se encontrar com as mulheres consideradas de boa fama, que iam mais cedo. Então ela ia num horário alternativo exatamente para estar sozinha, para não receber o julgamento, para não receber o preconceito delas. Veja que igreja, como nós dissemos, é hospital e não tribunal, para que nós venhamos a fazer julgamentos. Mas aquela sociedade julgava a ela, mas Jesus não a julgou.
Jesus a recebeu do jeito que ela estava. Jesus proclamou a sua palavra a ela. Jesus fez ela entender o quanto ela estava errada. Fez ela se arrepender. Fez ela crer. E fez que a vida dela, através daquele encontro, fosse mudada. E de uma mulher que era desprezada socialmente, ela passou a ser um instrumento de Deus naquela cidade, com um testemunho ainda mais forte, com um testemunho ainda mais efetivo, ainda mais contundente, em razão das suas condições pessoais. E diz o texto, que os moradores daquela cidade saíram e foram ao encontro de Jesus, porque creram no testemunho dela, e que eles convidaram Jesus para passar ali 2 dias, e Jesus assim permaneceu, certamente evangelizando, anunciando, e a Bíblia não diz se ele operou algum milagre, algum sinal ali, mas com certeza ele evangelizou aquele povo, ele trouxe palavras da verdade que são o evangelho àquele povo e aquelas pessoas, e diz aqui no verso 41, que muitos outros creram por causa da sua palavra. Então nós podemos entender que não apenas os moradores ali da cidade de Sicar, mas é bem possível que o evangelho ele tenha se multiplicado, e que outras cidades também tenham sido, daquela região, outras cidades também tenham sido abrangidas pelo testemunho daquela mulher, e depois eles disseram, olha, agora nós já cremos não mais por conta daquilo que você falou, mulher, mas porque nós vimos, nós ouvimos, e nós testemunhamos verdadeiramente que estamos diante do Salvador, daquele que é o Salvador do mundo. Queridos, que essa palavra ela possa ficar no meu coração e no seu coração. O encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus muda perspectivas. O encontro com Jesus, ele mudou a minha vida. O encontro com Jesus mudou a vida de vocês. E que cada um de nós, aonde quer que nós estejamos, cada um de nós temos uma Sicar nas nossas vidas. Cada um de nós temos uma cidade samaritana nas nossas vidas, para que nós possamos assumir o compromisso de sermos agentes do reino de Deus. Da mesma forma como nós recebemos essa água viva, que nós possamos ser também um instrumento de anunciar o evangelho e de também transmitir esta mesma água, a água dada por Jesus, a água que mata a sede não apenas por hoje, mas a água que mata a sede por toda a vida eterna. Amém, meus queridos? O encontro com Jesus muda vidas. O encontro com Jesus, ele muda as nossas perspectivas. Que o Senhor possa nos abençoar esta manhã.